Alexandre de Moraes colocou Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. A decisão foi tomada depois que o ministro considerou que ele quebrou mais uma vez as regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro já usava tornozeleira eletrônica e estava proibido de usar rede social ou participar de atos públicos. Mesmo assim, participou por vídeo de uma manifestação. O vídeo foi publicado nas redes sociais dos filhos e depois removido. Para Moraes, não foi um ato isolado, mas uma violação clara das restrições. Agora, o ex-presidente tem que ficar em casa com visitas limitadas a familiares que já moram com ele e advogados. Todos os celulares foram apreendidos e a comunicação em redes sociais, direta ou indireta, segue proibida. Qualquer novo descumprimento pode levar à prisão preventiva. A defesa garante que vai recorrer. Enquanto isso, o julgamento de Bolsonaro no Supremo por envolvimento na trama golpista segue para o seu desfecho previsto em setembro. O que essa prisão domiciliar representa para a carreira política de Bolsonaro? E como ela pode impactar no cenário político do Brasil? Terça-feira, 5 de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo nesse Em Detalhes dessa terça-feira, para você que me acompanha pelo YouTube, aqui sempre com um convidado ou uma convidada, você já sabe, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje eu estou com a doutora Damares Medina, advogada constitucionalista, professora com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Tem um vasto currículo aqui, mas só para trazer um resumo. Hoje já com a decisão do ministro Alexandre de Moraes digerida, né, doutora Damares? Bom dia, bom ter você aqui. Né? Uma decisão de 25 páginas, verdade. De ontem para hoje, acho que todo mundo passou a noite bem claro. Eu agradeço, Gabi, o convite, é um privilégio, um prazer estar aqui ao vivo com vocês todos. Obrigada. Prazer é todo meu, para avisar o pessoal que está nos acompanhando pelo chat agora que eles podem mandar pergunta. Eu vou fazer um filtro aqui para passar para a doutora Damares. Para quem não assistiu o ICL Notícias segunda edição, para quem acompanha a nossa programação, ontem a doutora Damares estava com a gente ao vivo no N2, quando aconteceu, né? Saiu a decisão do Alexandre de Moraes e ali no calor do momento a gente tentou entender todo esse contexto. Agora a gente pode dar uma digerida, trazer um pouco desse entendimento do ministro para a gente começar aqui a nossa conversa. O Alexandre de Moraes, o que ele entende, né? Que o ex-presidente Jair Bolsonaro reincidiu, né, em condutas proibidas, que ele atuou de forma condenada com os filhos, coordenadas com os filhos, com aliados, enfim, para manter esses ataques ao Supremo Tribunal Federal. E aí, olha que interessante, depois, pensando, essa decisão ela tem origem lá atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes ele decreta essas medidas cautelares, que foi no dia 17 de julho, salvo engano, ele define que o Bolsonaro, as entrevistas que o Bolsonaro concede, não podem ir para a rede social. E houve até um questionamento por parte dos advogados do Bolsonaro, né, para que eles esclarecessem os limites dessas medidas que foram impostas pelo Alexandre de Moraes. Agora, justamente essa medida lá atrás é a raiz dessa decisão que foi tomada pelo Alexandre de Moraes, né? Então, há um entendimento de que o clã Bolsonaro, filhos e aliados agiram deliberadamente para violar essa restrição que foi imposta lá atrás. É muito importante a sua colocação, Gabi, para quem nos ouve e escuta agora, entender que a decisão do ministro Alexandre de Moraes não surge num vácuo, muito pelo contrário. Estamos no bojo de uma ação penal 2668, na qual se investiga o núcleo crucial dos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro, que invadiu toda a Praça dos Três Poderes. E no bojo dessas investigações, o que nós temos? A perpetuação, a permanência de atentados contra o Estado democrático, não só contra o Supremo Tribunal Federal. E o ápice de todas essas medidas foi o conluio de um deputado federal licenciado, foragido nos Estados Unidos, para que fossem aplicadas tarifas sobre produtos brasileiros com o intento de interferir numa decisão da Suprema Corte,
de um país estrangeiro. Em um movimento, né, o próprio ex-ministro de Relações Internacionais, Francisco Rezec, denominou como um movimento sem precedentes, como o fim da diplomacia, diz que Trump era um sociopata. Então, nesse contexto de esgarçamento dessas relações e numa tentativa de pressão de um Estado estrangeiro, o ministro Alexandre de Moraes proferiu as primeiras medidas cautelares que proibiam o ex-presidente de usar as redes sociais, determinava a colocação de tornozeleira eletrônica, determinava também o recolhimento domiciliar a partir de 7 horas da noite até o outro dia pela manhã. Só que tudo no intuito de que esses atos atentatórios, as ofensas ao Supremo Tribunal Federal, às instituições democráticas, parassem. Tanto que os advogados entraram com um pedido de esclarecimento para que o ministro falasse se o ex-presidente poderia ou não dar entrevistas. E o ministro Alexandre de Moraes foi categórico, né? Não estava vedada a concessão de entrevista, mas ele não poderia usar as redes sociais porque redes sociais funcionam como um canhão de viralização, de fake news e de perpetuação desse crime de atentado às instituições democráticas. Diante dos atos do final de semana e da insistência do ex-presidente de descumprir as medidas que já estavam sendo impostas, o ministro Alexandre de Moraes escalou nas restrições e converteu o uso de tornozeleira, o recolhimento domiciliar apenas à noite para prisão domiciliar. Caso os atos atentatórios continuem, nada impede que, como eu sempre destaco, o processo é vivo, né? O ministro vai apreciando a realidade dos fatos e decidindo com os instrumentos que a lei dá ao juiz penal. E é importante, Gabi, a gente esclarecer para quem nos assiste, o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado de 11 ministros. Ele julga ex-presidentes, membros do Congresso Nacional, ministros, porque a Constituição assim quis. Todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes monocráticas, quando submetidas ao órgão colegiado, seja a primeira turma ou plenário, foram confirmadas. E o ministro Alexandre de Moraes foi indicado pelo ex-presidente, então vice, né, que alçou a presidência depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi indicado pelo Michel Temer. Pois é. Então é muito cômodo nós personalizarmos inimigos públicos número 1, só que o pensamento, as instituições funcionam de uma forma coordenada. Nós temos Congresso Nacional, temos Poder Executivo e temos o Supremo num bojo de uma ação penal que envolveu, esses dados são relevantíssimos, 96 advogados, ouviu 104 testemunhas de defesa em um processo transmitido ao vivo pela TV Justiça. Em nenhum lugar do mundo uma ação penal seria julgada assim, com a transparência total. A questão é dizer quem tem a institucionalidade de definir, a partir de um processo legal, de ampla defesa, com todos os advogados participando, é ou não culpado. Não sou eu, nem é você, são as instituições, é um juiz de primeira instância e é o Supremo Tribunal Federal, porque assim a Constituição quis. Muitos pontos relevantes que você traz aqui, doutora Damares. Estou até estava fazendo um compilado aqui enquanto você falava para a gente poder discutir cada um deles. Mas um que todo mundo quer saber e pergunta aqui no chat é: e se ele continuar descumprindo? Então, o que acontece? Ele seria preso. Como é que essa prisão seria convertida? Ele poderia inicialmente ficar em regime fechado? Um estabelecimento prisional. Porque tem as condições de saúde que também não podem ser desprezadas. E aí também quero trazer 2 pontos que foram analisados hoje de manhã. O Leandro Demori também falou sobre a possibilidade de ele ficar preso numa dependência do Exército, porque ele é capitão reformado. Então, se a justiça resolve caçar a patente do Bolsonaro, quanto tempo isso levaria? Em caso de 3 possibilidades aqui do Bolsonaro também, que ele não poderia ficar preso em condições, né, de dependência do Exército. Em caso de fuga, destruição de provas e ameaça à ordem pública foram as situações que o Demori apurou. Então, levando em conta também esse histórico ex-militar e ex-presidente também, porque a gente tem um precedente histórico, mas em condições completamente diferentes de outros presidentes, né? É importante nós destacarmos a postura do ministro Alexandre de Moraes, que desde o início tem sido no sentido de ser menos invasivo possível. Inclusive, desde a primeira medida cautelar,
né, todo apontava para um quadro de crime permanente contra as instituições democráticas, mas ele determinou o uso da tornozeleira até por conta de pronunciamentos do ex-presidente, que se conseguisse um passaporte, sairia do país a hora que quisesse. Nós já tivemos aquele precedente que logo no 8 de janeiro ele saiu do Brasil, né, abandonou aqui os seus apoiadores, invadindo a Praça dos Três Poderes. Então, a ideia do Supremo é total cautela, atento até humanitariamente ao estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que volta e meia está internado, tem que fazer exames constantes. Só que nós temos que sopesar, e no direito não existe nada, nenhum princípio absoluto, né? Um réu que insiste em descumprir decisões, insiste na prática delitiva e o estado de saúde do ex-presidente. Até ontem nós comentávamos, pouco antes dessa medida cautelar última do ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo possivelmente poderia não escalar por conta desse estado de saúde, mas nós temos também que esperar da parte de quem está sendo acusado, né, do réu, uma postura de aquietamento, de estar submetido às instituições democráticas e de ordem e obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, é um movimento constante de observação que pode aumentar. Ele pode, por exemplo, ser preso nas dependências da Polícia Federal. Bom, nós estamos aqui tratando de um processo que vai encerrar até final de setembro. Lembrando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso antes do trânsito em julgado. Então, né, nós temos que esperar as cenas dos próximos capítulos de como vão se comportar não apenas o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas o seu filho Eduardo Bolsonaro, foragido nos Estados Unidos, né? Toda a família que defende um sobrenome, né? Mais do que um partido, eu acho que se apega a um sobrenome de uma forma muito aguerrida, se descolando um pouco até do suposto grupo político que deveria defender, né? Aliás, foram eles que acabaram levando o Bolsonaro a essa prisão domiciliar, né? Então, a live, né? A fatídica live do Nicolas. Exato. Então, lendo o documento também, a descrição do ministro é muito clara nesse sentido, é muito minuciosa, traz exemplos, prints de reportagens, Todos. Enfim. O ministro chama de material pré-fabricado, que foi produzido e que foi publicado nas redes do Flávio, do Eduardo, dos filhos, né, do Carlos também, e do Nicolas Ferreira, que também estava em protesto nesse final de semana, né? Estava fazendo manifestação. E ele descreve como isso é a estratégia das milícias digitais, levando até em consideração a experiência que o ministro tem no inquérito nesse sentido. A tornozeleira eletrônica e as cautelares, ela vem nesse âmbito também, né, da investigação contra o próprio Eduardo. Então, ela nasce da investigação contra o próprio filho do Jair Bolsonaro. Então, isso é importante, né? Como é que esses personagens, os filhos do Bolsonaro, os aliados que têm insistido também em fazer essas publicações que estão proibidas já por determinação do Alexandre de Moraes, né, podem gerar consequências jurídicas não só para o Bolsonaro, mas também para os demais envolvidos, né? Como é que essas estratégias de burlar essas restrições entram como um agravante? Não só podem, como vão gerar, mas é importante que nós entendamos que o processo ele não surge por iniciativa própria. Né? Nós temos uma figura aqui no Brasil respeitadíssima, acima, né, de qualquer suspeita, que é o Ministério Público. O Ministério Público, também chamado de custos legis, defende a sociedade, defende cada um de nós. E temos o Procurador-Geral da República, que, de acordo com a Constituição, detém a prerrogativa da ação penal no caso de membros do Congresso Nacional. Então, cada um desses delitos que vem sendo perpetrados, no momento oportuno, será devidamente endereçado, seja pelo Procurador-Geral da República em novas petições, em novos inquéritos, ou emergencialmente, como já está transcorrendo nesse caso do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Lembrando também como exemplo, né, eu sempre gosto de fazer essa analogia, quando o deputado Jean Willis se sentiu ameaçado, ele renunciou ao mandato e foi morar fora do Brasil. Não ficou licenciado conspirando contra os brasileiros do lado de fora, não. Então, é uma analogia muito interessante, né, de posturas de congressistas que se sentem donos do mandato, né, que receberam, que não é um cheque em branco, e outros que
também supostamente ameaçados, renunciaram ao cargo e foram escolher uma vida em outros caminhos. Falando ainda nesse entorno do Bolsonaro, é muito importante, o celular dele foi apreendido pela Polícia Federal por decisão do Alexandre de Moraes. Inclusive, eu achei essa a pior parte da medida cautelar. Imagina a gente sem celular. Com certeza, sim, nesse sentido, concordo. A Adriana Maria de Oliveira está perguntando aqui, e a filha menor e a esposa, elas podem ter celular em casa? Porque o Bolsonaro pode ter acesso, pode ter contato com os familiares próximos, Sim. os que moram com ele. Sim. É uma pergunta que faz sentido aqui, Sim. segundo a pergunta da Adriana, de Minas Gerais. Elas podem, mas ele não pode usar. Essas novas mídias e esse ambiente digital é um desafio para o direito, né? Se fala tanto de regulação de inteligência artificial, regulação de redes sociais, é de fato um desafio. Né, porque elas não são parte no processo, elas não são investigadas e elas não podem ter o seu direito cerceado. Então, efetivamente, ele não pode ter, o que significa que ele não pode usar, da mesma forma que ele não poderia se pronunciar nas redes sociais e, por intermédio de terceiros, ele acabou se pronunciando. Mais uma vez, vamos ver como que o réu vai se comportar diante das medidas restritivas, levando em consideração a teleologia. O que é teleologia? O significado da decisão é impedir que esses crimes que vêm sendo praticados por instrumentalização de canais de redes sociais, que não têm a mínima regulação, continuem erodindo, corroendo as bases da nossa democracia. Agora, é claro que o Supremo Tribunal Federal é um órgão jurisdicional, o ministro Alexandre de Moraes tem atuado de acordo com o Código Penal, Código de Processo Penal, e a filha menor, a esposa, não estão sendo investigadas e continuam, né, do gozo de todos os seus direitos, esperando, claro, que o ex-presidente acolha e obedeça às decisões restritivas que foram impostas ontem à noite e não continuem descumprindo como ele fez domingo, né? Claro, e há uma dificuldade de fazer um monitoramento muito nesse grande. caso. Como é que se faz? Porque ele está em prisão domiciliar e está convivendo, está no Do convívio uso? Com outras pessoas, exatamente. Não tem como monitorar. Agora, A questão é a ele não pode postagem. se pronunciar, exatamente. Ele não pode postar, ele não pode se pronunciar, ele não pode instrumentalizar a rede. Isso aqui que nós temos em mãos é um canal. É como se fosse, né, o ICL. É claro que não temos a mesma audiência, mas isso é um instrumento poderosíssimo que é usado por milícias digitais. Há especialistas como a Letícia Salorenzo, que estudam Firehorse, a Eliara Santana, que falam do ecossistema de desinformação. Então, é muito importante a gente ter o uso consciente, até eu e você, né, das redes sociais, que dirá um réu que está sendo investigado já nas últimas fases, né, alegações finais de uma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal. Muito bom, essa é uma medida bastante complicada, né, delicada da gente conversar. Um outro ponto que você levantou, doutora Damares, que eu quero trazer é o que o Alexandre de Moraes tem feito, né, ele tem submetido a decisão dele à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Existe a possibilidade também de ir a plenário. Em quais condições, se o momento político e as condições em que tudo está acontecendo são levadas em consideração, ou é só no caso de a defesa se pronunciar, entrar com algum recurso, isso é possível? Qual é a chance disso ser submetido agora à primeira turma ou ao plenário do Supremo? Vejam que interessante, né? Como é que o Supremo é uma instituição que evolui e como as novas tecnologias auxiliam essa evolução. Há na literatura especializada sobre o Supremo Tribunal Federal uma crítica antiga sobre a monocratização. O que isso significava? Ministros decidiam individualmente questões complicadíssimas, sobretudo do controle concentrado de constitucionalidade, que significa ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, qualquer questão. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, com a legitimidade de um voto direto, era suspensa por um ministro que era indicado, cuja legitimidade vinha da Constituição. A ministra Rosa Weber aprovou uma emenda regimental 58 que determinava a imediata submissão de todas essas medidas cautelares individuais ao crivo do colégio decisório do Supremo no plenário virtual. O que é o plenário virtual? É um ambiente virtual de julgamento que permite com que todos os ministros decidam sem precisar estar reunidos presencialmente. Essa situação específica, ela difere do controle concentrado, é uma ação penal. O juiz teria, como qualquer juiz individual tem, poder de cautela de decidir sozinho, monocraticamente, uma questão urgente.
o ministro Alexandre de Moraes tem adotado a postura reiterada de, assim que decidir, imediatamente submeter essa decisão ao crivo colegiado pelo plenário virtual. No caso, seria a turma virtual, que são sessões que duram de 3 a 1 semana, né? Os prazos podem variar, porque são sessões extraordinárias. Por exemplo, na época do 8 de janeiro, a ministra Rosa Weber abriu sessões virtuais de 24 horas para dar colegialidade a essas decisões. Isso é um dado muito relevante, porque as pessoas adoram escolher inimigos número 1, né? Mas nós estamos tratando de instituições. E o ministro Alexandre de Moraes, mesmo sem ter regra regimental ou legal que determine essa imediata submissão ao colégio decisório, ele tem por praxe submetido a decisão ao colégio, que é da primeira turma, e em caso de recurso, ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E os dados indicam que, dos 107 recursos interpostos contra as decisões dele, nenhum foi provido. Ou seja, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é um movimento também do Supremo, as pessoas falam de monocratização, mas a grande maioria das decisões individuais dos ministros do Supremo é confirmada pelos colégios decisórios, sejam das turmas, seja do plenário. Excelente. E nesse momento político, isso é muito importante, né? Legitimidade. Exatamente. Da legitimidade. Legitimidade é a palavra que eu utilizaria aqui também. E eu pergunto também sobre esse contexto político que a gente está falando, se restava alguma outra medida à justiça, porque o ministro Alexandre de Moraes tem enfrentado críticas, principalmente por parte da oposição, levando em consideração os aliados do Bolsonaro, né? Então, eu ouvi o ex-ministro José Eduardo Cardoso fazendo uma consideração que eu achei bastante pertinente. Eu queria trazer aqui para sua avaliação também, porque ele diz que o Supremo Tribunal Federal ele tinha o dever de tomar medidas cautelares em relação àqueles que estão ameaçando obstruir a justiça. Pegando o que disse o Alexandre de Moraes na sua própria decisão, ele usa palavras muito fortes ali. Ele diz: a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não vai permitir que o réu a faça de tola. E o ex-ministro, né, José Eduardo Cardoso diz que estavam ameaçando, né, os seus membros, ele falando ali do contexto do clã Bolsonaro, instigando uma potência estrangeira a violentar a nossa soberania. Então, o ministro Alexandre de Moraes tinha o dever e o fez. Achei interessante essa colocação de que o ministro Alexandre de Moraes tinha o dever, né? Não era uma possibilidade. A gente estava discutindo a possibilidade do cumprimento de uma medida cautelar que tinha sido imposta e se isso aconteceria ou não, dado o momento político que a gente vive. Veja que interessante, né? Porque quem protege as instituições? Quem protege a Constituição? Né? Se nós recorrermos lá aos artigos 102, 103 da Constituição, está lá no inciso, na linha A, é dever do Supremo guardar a Constituição. Quem vai fazer isso por nós? Né? Não é dever do presidente da República, que é o executivo, não é dever do Congresso Nacional, que é legislar, quem protege a Constituição, inclusive contra maiorias, isso é um dado muito interessante, né? Pouca gente entende isso, é o que nós chamamos de função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. Por que o Supremo tem uma pauta garantista em termos de direitos LGBT, de direitos das mulheres, casos de feminicídio, julgamento em perspectiva de gênero? Porque o Supremo tem esse dever de garantir a Constituição, até mesmo quando se está em conflito direitos fundamentais e minorias que não se sentem representadas e uma maioria que quer excluir, simplesmente aniquilar essa minoria. E é interessante, Gabi, porque pouca gente faz essa visão em perspectiva do Supremo. Por exemplo, o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi advogado-geral da União e tem sob sua relatoria um mandado de segurança impetrado pelo Felipe Martins, que pede o trancamento da ação penal do Núcleo 2. Ele simplesmente não decidiu. Regimentalmente, ele teria total competência de trancar, de decidir. Então, nós temos um movimento do Supremo Tribunal Federal, julgamentos de mais de 600 ações penais nas quais o Supremo, a unanimidade, entendeu que houve crime, que houve atentado às instituições democráticas, que houve tentativa de golpe. Qual a divergência que se estabeleceu aqui e ali? Concurso material, dosimetria das penas. Então, todos os ministros, Nunes Marques, André Mendonça, indicados ou não pelo presidente Luiz Inácio
Inácio Lula da Silva, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o caso do ministro Gilmar Mendes, pela Dilma Rousseff, todos entenderam que houve, sim, tentativa de golpe de Estado. E o Supremo, de acordo com a Constituição, é o órgão encarregado disso. O que nós estamos diante é um dado até da realidade virtual difícil com o qual nós temos que lidar, um certo colapso da narrativa. Porque por mais que os dados sejam transparentes, estejam abertos, o Supremo, você pode acessar as sessões de julgamento, ouvir o depoimento dos réus, ouvir a oitiva das testemunhas, ouvir a defesa oral dos advogados, parece que todos esses dados não são suficientes para desmontar uma narrativa que se constrói a partir de pessoas que se dizem perseguidas, mas estão na rua falando, clamando pela ditadura, com bandeira dos Estados Unidos, festejando sobre taxação dos nossos produtos internos. Então, é uma narrativa que não tem coadunamento nenhum com a realidade. Então, nós temos que resgatar minimamente a função do Supremo Tribunal Federal, para que serve o processo, fazer jus à transparência com a qual os nossos tribunais julgam, né, para tentar recuperar aí o mínimo de senso crítico do que está acontecendo e do momento que nós enfrentamos, né? O Supremo é chamado a resolver esses problemas porque foi assim que a Constituição quis. Não é um preço barato, né? Se nós virmos os documentos que estão acostados à ação penal 2668, temos tentativa de assassinato, construção de tentativas de prisão de ministro de Supremo Tribunal Federal. No passado recente, nós já tivemos aposentadoria forçada de ministro, né? Então, não é uma função cômoda, mas é uma função institucional que o Supremo tem que cumprir. Excelente. Nesse sentido, o dever, né, do ex-ministro da Justiça. Excelente, eu entendo essa sua fala, como também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é importante para resguardar até o julgamento do 8 de janeiro, a conclusão desse processo. E que vai acontecer. A tentativa do clã Bolsonaro é de, desesperadamente, impedir um julgamento do Supremo como se estivessem acima da lei. Vai acontecer. O julgamento vai acontecer, né? As instituições aqui no Brasil funcionam. Nós tivemos domingo, lá na Paulista, deputados eleitos exercendo seu suposto direito à manifestação. É assim que funciona no o Brasil. No próprio Congresso Nacional. E todos, né? Então, que ditadura é essa, né? Onde todo mundo livremente expressa a sua opinião. Agora, você não pode descumprir decisão judicial, né? Nós temos instituições, pessoas estão sendo julgadas, um processo com contraditório, 96 advogados envolvidos, devido ao processo legal, está sendo cumprido. Perfeito. Então, essa decisão funciona quase como um freio, né? Para impedir que essa corda se estique até esgarçar e afetar o julgamento do 8 de janeiro. Para a gente fechar muito rapidamente, eu te pergunto sobre os recursos que os advogados do Bolsonaro podem apresentar, se eles conseguem algum tipo de flexibilização, de amenização, ou se o Alexandre de Moraes já toma essa decisão, na verdade, muito tempo depois, né? Se não fosse um ex-presidente, talvez Bolsonaro já teria sido preso, já teria sofrido outras sanções mais cedo. Eu acho que o que mais pesou foi o estado de saúde. Isso, o que mais pesou. E a fluidez dos crimes cometidos, né? Os crimes cometidos por intermédio das redes sociais realmente são mais complexos. Eu acredito que o timing foi acertado e que pode ainda escalar se ele continuar descumprindo. Muito bem, doutoras Damares Medina. Que prazer te receber aqui. Aqui, todo mundo elogiando Obrigada. Em massa a sua participação. Um prazer enorme, agora pessoalmente. Muito obrigada, Gabi. Um abraço o prazer enorme. é todo meu. Até mais. E eu quero trazer um recado para você, porque hoje, você que me acompanha pelo YouTube, então essa terça-feira, dia 5 de agosto, a gente tem estreia de documentário aqui no ICL, que é Quanto Custam os Ricos no Brasil, e vai ter um debate também riquíssimo com a Débora Maganha, com a Carla Bene, economista, e o nosso Eduardo Moreira também, para discutir sobre esse sistema que sustenta esse 1% mais rico aqui no Brasil. Então, vale muito a pena. Acompanhei a Débora ali nos bastidores contando um pouquinho do que vem por aí, dando uns spoilers. Posso adiantar que é coisa muito boa, um trabalho feito com muita qualidade. Os dados que foram levantados, inéditos, tem muita coisa que vale a pena acompanhar. Vai lá em icl.com.br/estreia para você poder receber o alerta e acompanhar quando vai começar hoje, 8 horas da noite.
Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes também quando você quiser nas suas plataformas de áudio. Amanhã a gente está de volta com o programa. Obrigada, gente. Para celebrar o sucesso da nossa campanha Somos 99% e concluir essa série de encontros do ICL Eterno, a gente vai lançar no dia 5 de agosto o documentário Quanto Custam os Ricos no Brasil. E aí vocês vão entender de uma maneira super fácil e até divertida, porque está muito bem feito o documentário, essa história de que o rico paga menos imposto, o pobre paga mais imposto, de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vai, quais são as injustiças nessa história e por que são injustiças. Tudo isso, dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, tá bom? Um abração e até 5 de agosto. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.